Em pleno centro histórico de Bragança, mesmo na base do núcleo do castelo, encontramos aquele que é um dos espaços privilegiados para melhor conhecer a identidade transmontana. O Museu do Abade Bassal. Vamos conhecê-lo. Tutelado pelo Ministério da Cultura através da Direção Regional do Norte e integrando a Rede Portuguesa de Museus, o Museu do Abade Bassal foi criado pela Primeira República em 1915 e então designado como Museu Regional de Obras de Arte, Peças Arqueológicas e Numismática de Bragança, instalando-se no antigo Paço Episcopal. Marcado desde o seu início por um notável dinamismo e pela intervenção de destacados investigadores, que foram reunindo importantes coleções, o museu passa, a partir de 1925, a contar com a direção de Francisco Manuel Alves, o Abade de Bassal, figura incontornável do património e da história de Trás-os-Montes. Aliás, reconhecendo o seu papel insubstituível na preservação da memória da região, a quando da sua jubilação o seu nome foi atribuído ao museu. Um museu que jamais parou de crescer e, no seu discurso museográfico, na sua dinâmica e nos serviços que assegura, com uma clara aposta nos serviços educativos, se vem alicerçando como peça crucial na dinâmica cultural da região. Já no interior do museu, vamos agora ao encontro de Amando Felício, historiador com formação em gestão do património e que é o diretor do Museu Abade Bassal. Que museu é este, Amando? Bem, este museu é um museu, no fundo, regional, de cariz regional, criado em 1915 e que tem basicamente origem em duas coleções. Por um lado, uma coleção do Museu Municipal de Arqueologia, que existia já desde a final do século XIX, criado na década de 90 do século XIX, e ao qual se vem juntar depois a coleção que existia no Paço Episcopal de Bragança, que era aqui no edifício do Museu do Abade Bassal, e que em 1914 é adquirida pelo Estado em asta pública, já com o objetivo de criar, então, na altura, o Museu Regional de Obras de Arte, Numismática e Peças Artísticas de Bragança. E, no fundo, estas duas coleções, Arqueologia e Arte Sacra, acabam por ser a origem do Museu do Abade Bassal, que depois, ao longo de todo o século XX, vai acabando por crescer, por um lado, naquilo que são as coleções arqueológicas, até pela intervenção do próprio Abade de Bassal, e depois, por outro lado, também com as coleções mais relacionadas com a etnografia, as quais são também reflexo de um interesse e de um gosto pessoal do Abade de Bassal. A verdade é que o museu, nestas primeiras décadas, era um museu muito mais orientado para a área da etnografia, da história local e da arqueologia, e depois, a partir de 1935, com a jubilação do Abade de Bassal, data em que, na verdade, abre no museu uma sala dedicada à Miranda do Douro, com todos os ferros forjados também que podemos ver ainda hoje na Sala do Território. É a partir dessa data, com a direção de Raul Teixeira, que fica na direção do museu entre 35 e 55, que começam a aparecer também uma nova vertente no museu, mais direcionada para a criação de uma espécie de museu regional à imagem dos museus de arte antiga. E também, não só dos museus de arte antiga, mas também dos próprios museus de arte, como era o Museu de Arte Contemporânea em Lisboa. E daí o aparecimento de um conjunto de outras coleções. Por um lado, as coleções mais relacionadas com o mobiliário, a ourivesaria civil, mas também depois as coleções de arte, com alguma escultura e muitíssimas obras de pintura, principalmente do período desde a segunda metade do século XIX, o naturalismo, até às primeiras décadas do século XX. Portanto, as coleções de pintura são muito já uma intervenção posterior à passagem do Abade de Bassal pelo museu. As coleções depois são, no fundo, resultado das diversas doações que foram sendo feitas ao longo do século XX e também já no século XXI, com algumas doações, e estendem-se por áreas que podemos falar desde a área da numismática, desde as coleções mais relacionadas, por exemplo, com a faiança portuguesa, com uma coleção muito interessante que nos apresentam aquilo que são os principais centros de produção da faiança em Portugal, principalmente na região centro e norte de Portugal, mas talvez os destaques principais estão mais relacionados, de facto, com as coleções de arqueologia, por um lado, que nos permitem conhecer aquilo que foram os principais centros de ocupação do território do Nordeste transmontano. Desde a
pré-história? É desde a pré-história até depois a ocupação romana, com toda uma coleção relacionada com a epigrafia romana, que nos permite também perceber muito daquilo que eram aspectos sociais e da história do Nordeste transmontano. Mas há aqui salas impactantes como esta relativamente, por exemplo, aos ferros, não é? Os ferros forjados eram um dos ofícios que se trabalhava muito nesta região. Algumas destas peças são originárias da região de Miranda do Douro e portanto, têm esta matriz relacionada com Miranda do Douro, ao nível dos braseiros, ao nível do trasfogueiro, que era uma peça que tinha uma importância extraordinária no interior das casas do século XIX e no caso do trasfogueiro que temos aqui, de facto, uma casa nobre, ou os muito curiosos cataventos, sendo que um deles, inclusivamente, era oriundo da Igreja da Sé, que foi, no fundo, a igreja sede da Diocese de Bragança-Miranda durante mais de 200 anos. Ao longo da sua história, o museu contou não só com destacados investigadores e diretores, mas também com relevantes doadores, como Sá Vargas em 1939. Na década de 1950, merece referência o legado de Guerra Jonqueiro, constituído fundamentalmente por mobiliário e pintura, coleções que viriam a ser enriquecidas já no final do século XX pela doação de Eduardo Costa. Mas, como um organismo vivo, o museu continua até hoje a incorporar novos objetos e coleções com destaque para a arqueologia, a etnografia e a arte. O Museu Abade Bassal nasceu com uma outra designação. Era o Museu da Arte, Peças Arqueológicas e Numismática de Bragança. O seu patrono, Abade Bassal, é uma homenagem a uma figura incontornável da cultura transmontana, mas também alguém que, afinal, tem uma forte relação com o museu. Mas, para percebermos melhor esta fascinante personagem, melhor mesmo é falarmos com alguém que dirigiu este museu durante mais de uma década, o Dr. João Jacó. Quem foi o Abade Bassal? O Abade Bassal, antes de tudo, foi um transmontano. Foi um transmontano na vida que teve, naquilo que fez e da forma que o fez. Ele, a sua principal atividade inicialmente foi a agricultura. E toda a vida foi um agricultor, sobretudo um bastante grande agricultor, porque foi acumulando bastantes bens materiais nesse domínio que ia adquirindo depois com a morte do pai. Ao mesmo tempo, foi um padre, porque se formou, digamos, aqui em Bragança como padre, foi para Mairos, e diz-se que a partir de Mairos é que se começa a construir, digamos, o seu saber histórico. E nessa altura ele começa a desenvolver alguns trabalhos, textos, artigos inicialmente, que ao longo de toda a sua vida, com mais de 50 anos de trabalho, digamos, de campo, sobretudo a nível de arquivos, a nível de arqueologia, de etnologia, sobretudo marcado pelas duas grandes figuras que o nortearam neste domínio, que foi o Alexandre Herculano e o Leite Vasconcelos. Claro. Mas ele não se limita a investigar, ele não se limita a escrever. Ele também, desde muito cedo, começa a recolher espólios, não é? Sim. Ele aprende, sobretudo, esta arte, a arte etnográfica e a arte da arqueologia, aprende sobretudo com Leite Vasconcelos, porque ele, a partir dos finais do século XIX, foi, a nível do Nordeste, a principal figura que ia alimentando, ia mandando e enviando alguns bens para o Leite Vasconcelos em Lisboa, sobretudo a nível de arqueologia e de etnografia. Claro, aliás, os seus trabalhos ainda hoje são bíblias, não é? Nesta área, nomeadamente das antiguidades de Bragança. Claro, sim, de Trás-os-Montes, sim. Claro. Agora, todo o trabalho, a partir dessa data, a partir dos inícios do século XX, o Abade Bassal
passa a dar menos importância ao Leite Vasconcelos e começa a criar, a reproduzir o modelo do Leite Vasconcelos aqui na nossa região. Então ele passa a ter antigos amigos deles, colegas de seminário, isso, como figuras que o iam informando de toda a história local. História, lendas, tradições, etc. E ele, com base nisso, ia recolhendo todos esses dados e ia fazendo aquilo anualmente, ia fazendo aquilo que ele chamava as excursões arqueológicas. E nessas ele fez muitas dezenas de excursões arqueológicas, geralmente acompanhado por um amigo. Então ia para uma determinada zona, sempre a pé, ele viajava sempre a pé, levava merenda para vários dias, não é? E então, naquela zona, ia visitar tudo aquilo que já tinha sido levantado e comunicado pelos seus informantes. E como é que se dá a ligação do Abade Bassal ao museu? O museu é criado em 1915, mas como ele teve aquele pequeno problema com a República, porque ele era vereador da cultura... Ainda no final da monarquia? No final da monarquia, ele vai ficar afastado da atividade política. Então, quando se criou o museu, em 1915, a decisão vai ser feita em Lisboa. E tudo indica que quem teve um papel importante na decisão da nomeação do diretor foi José de Figueiredo. Mas o Abade Bassal não é o primeiro diretor do museu. Não. E ele, o José de Figueiredo, foi muito pressionado para nomear aqui um antigo jornalista apoiado pelo Partido Republicano. E, nesse sentido, o Abade Bassal vai ser preterido em função dessa pessoa que, 10 anos depois, com muitos problemas de saúde, teve de abandonar o cargo e faleceu pouco depois. E é a partir de 1925 que é nomeado agora o Abade Bassal para diretor do Museu Regional. E ficará aqui até... 35, até à data da sua jubilação, aos 70 anos. E é nessa altura que o museu altera a sua designação. É nessa altura, em 1935, em abril de 1935. Passa a ser o museu. Museu do Abade Bassal. Instalado no imponente edifício que abrigou o Paço Episcopal, expropriado pelo Estado em 1912 e entregue à Câmara Municipal de Bragança, o imóvel do Museu do Abade Bassal sofreu desde então várias alterações e adaptações. Entre 1994 e 2006, a intervenção de António Portugal e Manuel Maria Reis criou novos espaços expositivos permanentes e temporários, mas também uma crucial área de reservas. Então, fundado em 1915, o museu instala-se desde logo neste edifício, não é? Sim, porque este edifício, antigo Paço Episcopal, foi apropriado pelo Estado em 1912. E nessa altura, o Estado passa o edifício para a Câmara, para aqui sediar várias instituições públicas, organismos públicos, finanças, conservatório predial, Caixa Geral de Depósitos, etc. E também, imediatamente, a GNR, a Guarda Nacional Republicana. E depois, mais tarde, então, o museu. Sim. O museu vem, em 1915, para a parte superior. As instituições dos organismos estavam na parte inferior e ali atrás era a cavalariça da Guarda Nacional Republicana. Portanto, Paço Episcopal, mas que tem uma longa história também. Claro. Com a fundação da Diocese de Miranda-Bragança, no século XVI, foi lá construído, porque era a sede, o Palácio Episcopal. Mais tarde, já nos inícios do século XVIII, e aqui, nesta zona, foram adquiridas e criadas casas da Mitra e um colégio, que era o Colégio São Pedro. Exatamente neste local. Nos inícios do século XVIII, com a obrigatoriedade do bispo residir meio ano também em Bragança, Frei Aleixo de Miranda Henriques, um bocado em conflito
com a cidade de Miranda, decide também criar aqui, fundar aqui o Paço Episcopal. Até porque tinha cá estar 6 meses. Exatamente. Portanto, é ele que inicia a construção do Paço Episcopal e vai ser o bispo seguinte, D. João de Sousa Carvalho, que o vai terminar ainda no século XVIII. Portanto, e é aqui que residem depois os bispos até a implantação da República. Aliás, nós temos aqui no edifício várias marcas. Sim, os brasões. Os brasões, não é? Que delimitam bem a construção de cada bispo. Na capela, aqui a subir as escadas, temos Frei Aleixo de Miranda Henriques. Não é? Na fachada principal, temos lá o brasão de D. João de Sousa Carvalho. E uma parte significativa do espólio das coleções do museu são também do antigo Paço Episcopal. Portanto, o Estado apropriou só o edifício. As coleções mantiveram-se propriedade da Mitra, mas a Mitra, em 1415, quer levar à asta pública a venda desse recheio. E é nessa altura que o Governo, através de José de Figueiredo, vem controlar e escolher os objetos que quer comprar, e é essa primeira aquisição, digamos, que vai dar origem à criação do Museu Regional de Bragança. Além das suas notáveis coleções de arqueologia, epigrafia, escultura, ourivesaria, mobiliário e textos, o Museu Abade de Bassal integra também uma relevante coleção de pintura e desenho. Pintura antiga, fundamentalmente de temática religiosa, com destaque para obras renascentistas, barrocas e outras já do século XIX. Entre a pintura moderna, o museu apresenta obras, entre outros, de notáveis artistas naturalistas como Silva Porto ou Marcos de Oliveira, mas também produções notáveis de José Malhoa, Veloso Salgado, Aurélia de Sousa, Sara Afonso e um conjunto muito significativo de obras de Abel Salazar. Amândio, enfim, o antigo edifício do Paço Episcopal, coleções do Paço Episcopal, mas nem todas eram provenientes aqui deste edifício, pois não? Não, a verdade é que a atual Diocese de Bragança-Miranda, que é criada com esta designação apenas no século XVIII, provém de uma diocese anterior, que é a Diocese de Miranda do Douro. E, portanto, esta Diocese de Miranda do Douro, que é fundada no século XVI, tinha ela própria já bastante património. Enfim, com o crescimento da cidade de Bragança e o crescimento da importância da cidade, e com a presença cada vez mais frequente do Bispo nesta cidade, acaba por ser decidida, enfim, primeiro pela intervenção de um Bispo que decide criar a própria Diocese de Miranda do Douro, e depois, poucos anos mais tarde, dá-se efetivamente a fusão destas duas entidades que apenas faziam sentido em conjunto. E aquilo que é o espólio que o museu acaba por adquirir em asta pública no início do século XX é um conjunto das obras que vinham já de Miranda do Douro, com aquelas que depois naturalmente foram sendo acrescentadas ao longo do tempo com a vivência dos bispos já na cidade de Bragança. Estamos a caminhar junto de vários... Temos aqui o retrato de alguns dos bispos da Diocese de Bragança e de Miranda. Temos, por exemplo, junto de nós um que era apenas bispo ainda de Miranda, portanto anterior ao segundo quartel do século XVIII. E, de facto, com a criação, com a passagem da Diocese para Bragança, há um conjunto de obras e de objetos que vão sendo encomendados também pelos bispos, até porque os próprios bispos, em cada uma das suas, no fundo com os seus bispados, acabavam por querer deixar a sua marca com a encomenda de alguns objetos, quer se trate de peças da área da ourivesaria, quer se trate de pintura, muitas vezes também ainda questões relacionadas com peças na área da paramentaria, também o próprio mobiliário. E a esse propósito, e deste senhor que está aqui,
eu sei que há uma peça particularmente interessante. Frei Aleixo de Miranda Henriques é o bispo que marca a passagem da diocese de Miranda do Douro para Bragança. E a verdade é que é com Frei Aleixo de Miranda Henriques que é encomendada esta magnífica Arca dos Santos Óleos. É uma peça do barroco português, ela é feita em pau santo do Brasil e foi construída, enfim, com uma belíssima tampa também, que ostenta as próprias armas do bispo, e foi construída para albergar as 3 âmbulas dos Santos Óleos, os óleos dos sacramentos da Igreja Católica. E curiosamente, no início do século XX, 1914, quando é feita a asta pública, a Diocese vende a arca, mas mantém as âmbulas. Isto porque as âmbulas tinham e permanecem ainda a ter, continuam ainda a ter, uma função litúrgica na missa de Quinta-feira Santa, na missa crismal. Saem daqui do museu? Saem do museu e vão à Catedral, e é a partir destas 3 âmbulas que a Diocese de Bragança-Miranda faz a distribuição dos Santos Óleos para todas as igrejas do seu território. E, portanto, aquilo que nós temos aqui, no fundo, é também um património que ainda está vivo e em função, e que, ao longo do ano, é possível observá-lo junto desta arca, onde, de facto, foi construída para os albergar. E é uma peça, de facto, de uma grande importância, quer em termos artísticos, quer pelo simbolismo de ser... E a afetividade da comunidade? É a própria afetividade da comunidade, até porque, apesar de hoje em dia apenas serem usadas as âmbulas, até há muito poucos anos, 5, 6 anos atrás, a própria arca era utilizada nessa missa e, portanto, a comunidade conhece esta peça muito bem e portanto, há de facto um sentido afetivo muito, muito importante. E a presença de Frei Aleixo de Miranda Henriques, com a encomenda de uma peça de tamanha importância, é também muito significativa e simbólica da passagem da Diocese de Miranda para Bragança. Tal como aos marcos miliários das antiquíssimas estradas romanas que cruzavam o território transmontano, o Museu do Abade Bassal é um espaço marcante quando falamos da salvaguarda da memória e da identidade da região. Repleto de fabulosas coleções arqueológicas, como este conjunto de epígrafes romanas, de aras, de estelas, um espólio também etnográfico, artístico. É um espaço da identidade, do passado, mas é, acima de tudo, um espaço de contemporaneidade. Um museu aberto à comunidade, envolvido em vários projetos com diferentes entidades, como, por exemplo, o Politécnico de Bragança, coletivos de artistas que aqui têm encontrado espaço para as suas exposições temporárias. Um espaço aberto à comunidade e a todos aqueles que querem conhecer Trás-os-Montes. Vale a pena conhecer o Museu do Abade Bassal.